Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Cada manhã nos encontramos aqui e é bom falar contigo, é bom ouvir a voz de Deus, é bom orarmos juntos. Quando nós oramos, milagres acontecem. Quando nós intercedemos, pessoas são transformadas, porque a ação de Deus na vida das pessoas faz a diferença. E obviamente que quando nós passamos tempo ouvindo a voz de Deus, lendo a Bíblia, nós também somos beneficiados. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra, você sabe, na sua TV Novo Tempo, a Voz da Esperança, o canal da Esperança, não é? A Voz da Esperança é a rádio e a TV, o canal da Esperança. Mas ambos estão juntos, transmitindo esperança para todos os povos. E aqui, o programa Reavivados por Sua Palavra também pode ser compartilhado. Você sabe, você pode compartilhar a Palavra de Deus através das suas redes sociais, utilizando o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Snapchat, o que você preferir, para falar da Palavra de Deus, ok? Então, o Twitter e o Facebook que eu utilizo é o PR Evandro Fávero. Convido você a fazer uma visita, seguir a gente, mas você também pode entrar no portal da TV Novo Tempo, novotempo.com. E você também vê aqui na tela os endereços especiais onde estão postados vídeos do Reavivados por Sua Palavra e muitos outros materiais. Ali você pode pedir um estudo bíblico, ali você pode inclusive fazer um pedido de oração, ali você pode baixar outros materiais sobre outros assuntos importantes da Bíblia. Hoje nós vamos então ler o Provérbios capítulo 9, tudo bem? Mas antes de abrir a Bíblia, vamos orar pedindo a sabedoria do Senhor? Bondoso Deus e Pai, eu quero pedir a Tua iluminação, a Tua sabedoria para compreender a Tua palavra agora. Ajuda-nos, ó Deus, ilumina-nos com Teu Santo Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, se ajeita aí no seu sofá, na sua cadeira, abra sua Bíblia e antes de sair de casa, vamos bater um papo sobre Provérbios 9. Tudo bom? Olha ali. Provérbios 9 apresenta dois convites. O convite da sabedoria e o convite da loucura. Qual você gostaria de aceitar? Parece engraçado que eu faça essa pergunta, não é? A resposta de qualquer um seria a sabedoria. Mas tem muita gente que escolhe a loucura, porque a definição de loucura apresentada na Bíblia significa não ouvir a voz de Deus. A definição de loucura também é afastar-se dos caminhos do Senhor. A definição de loucura é não aceitar o chamado de Jesus Cristo, que diz, vem filho meu, dá-me o teu coração. Ele bate na porta, querendo entrar na nossa vida agora. Jesus não arromba a porta da nossa casa. Jesus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, o Provérbios 9, ele tem a ver com decisão, ele tem a ver com livre-arbítrio, ele tem a ver com a minha decisão. E o que você vai escolher? Aliás, o que é que você está escolhendo? Vamos ler alguns versos do capítulo 9 de Provérbios? Vamos lá. Ele diz assim, ó, sabedoria edificou a casa. Um ponto interessante é que a sabedoria no livro de Provérbios, ela muitas vezes aparece como um ser que pensa, ou seja, ela é personificada e muitas vezes ela aponta para Jesus Cristo, o autor da verdadeira sabedoria, a sabedoria em pessoa. Aqui é um desses casos. Então, quando diz a sabedoria edificou a sua casa. A expressão edificou em sua casa tem sido entendida por vários teólogos como sendo uma referência à encarnação de Jesus Cristo. Porque lá em João, por exemplo, capítulo 1, versículo 14, o verbo habitou entre nós, pode ser traduzido também como ele tabernaculizou entre nós. Ele é a encarnação da casa do Senhor, ele é a encarnação do santuário. Então, a sabedoria pode ser uma referência a Jesus, que encarnou-se para nos salvar. Lavrou as suas 7 colunas. Você sabe que 7 tem a ver com perfeição, ok? Então, tem a ver aqui com um alicerce firme, correto. Então, se nós queremos a verdadeira sabedoria, nós precisamos buscar em Cristo, que é a fonte de toda a verdadeira sabedoria. Vamos ver algumas lições a mais, alguns versos que eu selecionei do capítulo 9 de Provérbios.
Além do verso 1 que mencionamos, eu também mencionei aqui, selecionei aqui, por exemplo, o verso 2. Diz aqui, a sabedoria, então, edificou a casa, ela lavrou as 7 colunas, e daí no verso 2 diz, ela carneou os seus animais, misturou o seu vinho, arrumou a mesa. São palavras que apontam, fazem referência a um banquete, a um preparativo para uma festa dos tempos bíblicos. O que ele está dizendo aqui, então, portanto, é que, primeiro podemos fazer uma aplicação homilética, dizendo o seguinte, que Jesus Cristo, ao vir a esse mundo, a encarnar-se como um ser humano, abriu as portas para que nós pudéssemos juntos participar do banquete espiritual que Ele proporcionou, que Ele proporciona e que Ele proporcionará quando voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Agora, também podemos entender que quando nós aceitamos a sabedoria que vem de Deus, ao invés da loucura que é afastar-se do Senhor, nós somos verdadeiramente felizes. Porque aquele que anda longe do Senhor, ele de fato bate a cabeça, ele, como diz na linguagem popular, não é? Quebra a cara, ele enfrenta problemas, dificuldades. Mas quando nós aceitamos o Senhor, ainda que a gente passe por lutas e problemas, nós seremos felizes, porque teremos esperança no nosso coração. Ainda lemos em Provérbios 9 o seguinte, no verso 4, por exemplo, quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de senso diz, vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. Então, quem é simples, a palavra simples tem a ver com humildade. Então, a humildade leva-nos a aceitar os conselhos de Deus. A autossuficiência e o orgulho leva-nos a afastar-se de Deus. Então, veja, sempre ele vem contrastando. Ele contrasta a humildade com a sabedoria, a humildade com a loucura, né? Ou melhor dizendo, a humildade com o orgulho, a sabedoria com a loucura. Agora sim. Que mais o Provérbios 9 nos apresenta? Ele diz no versículo 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Não é interessante isso? Ou seja, o que ele está dizendo? Que o conhecimento de Deus é o fundamento da verdadeira educação. Ele está dizendo aqui que o conhecimento de Deus nos traz vida longa, porque no versículo 11 ele diz, porque por mim se multiplicam os seus dias. Então o conhecimento de Deus, ele é o fundamento da verdadeira educação e faz-nos viver bem, mais e melhor, com mais qualidade de vida. Então, aí vem os dois convites, né? Esses dois convites aparecem ao longo de toda a Bíblia. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos o convite para o caminho estreito e o caminho largo. O caminho da salvação ou da perdição. E sempre está ao nosso cargo o poder da decisão e da escolha. Depois, eu quero destacar ainda outro versículo do capítulo 9, que é o versículo 17 e o versículo 18, 2 versículos. Aqui nós temos 2 lições para a gente, sempre contrastando a sabedoria com a loucura. O versículo 17 diz assim, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Então veja, se esse verso for lido separadamente, dá a impressão que vale a pena roubar, dá a impressão que vale a pena fazer coisas erradas, dá a impressão que vale a pena mentir, trapacear, subornar. Porque um texto fora do contexto gera um pretexto. Mas a gente sempre tem que ler a Bíblia analisando o seu contexto. Então ele diz, as águas roubadas são doces e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem. Aí vem a explicação, aí vem a consequência, no verso 18. Eles não sabem que ali, ou seja, entre as pessoas que fazem isto, que roubam, que mentem, entre essas pessoas estão os mortos. Entre essas pessoas estão os que descem nas profundezas do inferno. A palavra inferno é uma tradução de uma palavra que significa sepultura. Veja, o caminho do pecado, segundo esses textos, é a morte. O pecado pode até ser bom, o pecado pode até ser doce, mas ele vai conduzir à morte. É isso que diz Paulo em Romanos. Você lembra?
Romanos 6, 23 diz assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Há uma comparação que Paulo faz lá em Romanos 6, 23. Um contraste entre a loucura e a sabedoria, entre aceitar a Cristo e afastar-se de Cristo, entre andar nos caminhos de Deus ou andar nos caminhos da perdição. A escolha é sua, minha, é nossa. Que escolha você fará? Um outro texto que exemplifica e amplifica esse tema é Provérbios capítulo 16, verso 25, a gente vai chegar lá ainda, mas já adiantando o que diz Provérbios 16, verso 25, a Bíblia diz, há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Caminho que parece direito, mas no final são caminhos de morte. Eu gostaria de fazer um convite para você, portanto, para você escolher o caminho da salvação, para você escolher o que é certo, o que é correto. E fazemos isso quando tomamos a decisão de estudar a Bíblia, quando tomamos a decisão de ir à igreja, quando tomamos a decisão de orar mais, pedindo para o Senhor sabedoria, paz, ajuda. Porque, lembre-se que nós lemos, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Vamos orar? Você gostaria que orasse para que Deus lhe desse, então, força, coragem, discernimento para você escolher o que é certo? Para você entregar a vida a Jesus Cristo, a encarnação da verdadeira sabedoria? Vamos orar, então? Bondoso Deus e Pai, eu te louvo pela sua bondade. Eu te louvo pelo seu amor. Mas agora, Pai, que nós queremos pedir sabedoria. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, diz, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, Ele dará a todos. Nós precisamos, Pai. Nós somos falhos, pecadores, maus e precisamos do Senhor. Precisamos de Cristo, a encarnação da sabedoria. Ajuda-nos, ó Deus, a andar em Teus caminhos e nos afastar de tudo aquilo que é pecaminoso e mau. Em nome de Jesus, amém. Foi bom falar contigo, meu amigo. Lembre-se, estude a Bíblia sempre, leia a palavra e você será reavivado. Tudo bem? Amanhã estamos juntos com Provérbios, capítulo 10. Não falte. Que Deus te abençoe, seja reavivado por sua palavra.